A Índia Antiga desenvolveu uma das formas mais sofisticadas e meticulosas de espionagem da história, muito antes de muitos impérios entenderem o verdadeiro valor da informação. Diferente de outros povos que tratavam a espionagem como algo secundário ou improvisado, os reinos indianos a transformaram em um sistema formal, documentado, estudado e profundamente integrado ao governo. Para os governantes indianos, conhecer o inimigo não era apenas uma vantagem estratégica, era uma obrigação moral de quem desejava governar com estabilidade. Grande parte desse conhecimento foi sistematizado em um antigo tratado político conhecido como Arthashastra, atribuído a Kautilya, também chamado de Chanakya. Esse texto não era apenas um livro de conselhos, era um manual completo de poder, administração, guerra e espionagem. Nele, a espionagem era tratada como o pilar central do Estado. Kautilya defendia que um rei deveria saber absolutamente tudo o que acontecia dentro e fora de seu território, desde conspirações políticas até o humor do povo comum. Na visão indiana, o maior perigo para um reino não vinha apenas de exércitos estrangeiros, mas de traições internas, corrupção silenciosa e líderes regionais ambiciosos. Por isso, os sistemas de espionagem eram voltados tanto para fora quanto para dentro. Governadores eram vigiados, ministros eram observados, sacerdotes eram monitorados e até membros da família real podiam ser alvos de investigação secreta. Nada era deixado ao acaso. Os espiões indianos eram conhecidos por sua diversidade de disfarces. Diferente de agentes militares evidentes, eles se misturavam completamente à sociedade. Alguns se passavam por mendigos, andando pelas ruas e ouvindo conversas sem levantar suspeitas. Outros fingiam ser monges religiosos, o que lhes dava acesso a templos, palácios e reuniões privadas. Havia espiões que se disfarçavam de comerciantes, médicos, astrólogos, professores, artistas e até prostitutas, cada um com uma função específica dentro da rede de inteligência. Esses agentes não eram escolhidos aleatoriamente. Eles passavam por treinamentos rigorosos, aprendendo a observar detalhes mínimos, memorizar informações, manipular emoções e identificar mentiras. Muitos eram treinados para provocar conversas aparentemente inocentes e, a partir delas, extrair informações estratégicas. Um comentário descuidado sobre impostos, colheitas ou tropas podia revelar muito mais do que parecia. A espionagem indiana também se destacava pela forma como utilizava a psicologia humana. Em vez de apenas coletar dados brutos, os agentes eram ensinados a analisar o comportamento das pessoas. Um líder nervoso podia indicar instabilidade política. Um general excessivamente confiante podia estar escondendo fraquezas. Um sacerdote influente podia ser uma ponte para manipular grandes grupos da população. A informação não era apenas anotada, era interpretada. Outro aspecto fascinante da espionagem indiana era o uso sistemático de agentes duplos. Pessoas capturadas espionando para inimigos não eram necessariamente executadas. Muitas vezes, eram convertidas em ferramentas de desinformação. Esses agentes eram alimentados com informações falsas e enviados de volta ao inimigo para confundir estratégias, atrasar ataques ou provocar decisões erradas. Esse método era extremamente eficaz e mostrava um nível de sofisticação raro para a época. Os reinos indianos também entendiam a importância da espionagem econômica. Comerciantes viajavam por longas rotas, conectando regiões distantes, e eram usados como fontes naturais de inteligência. Eles observavam preços, disponibilidade de produtos, condições das estradas, segurança das rotas e comportamento das autoridades locais. Essas informações ajudavam o reino a decidir onde investir, onde atacar e onde negociar. Internamente, a espionagem servia para manter a ordem social. O rei precisava saber se o povo estava satisfeito, se havia risco de revoltas ou se impostos estavam sendo mal administrados. Espiões se misturavam à população para sentir o clima social. Se detectassem descontentamento crescente, relatavam imediatamente ao governo
que podia agir antes que o problema se tornasse incontrolável. A espionagem religiosa também era comum. A Índia sempre foi um território de grande diversidade espiritual, com múltiplas crenças coexistindo. Governantes entendiam que líderes religiosos tinham enorme influência sobre o povo. Por isso, agentes se infiltravam em comunidades religiosas para monitorar discursos, identificar radicalizações e prevenir movimentos que pudessem ameaçar a estabilidade do Estado. Quando a guerra se aproximava, o papel dos espiões se tornava ainda mais crucial. Eles eram enviados para mapear fortalezas inimigas, identificar rotas de suprimento, avaliar a moral das tropas adversárias e procurar possíveis aliados internos. Em muitos casos, batalhas eram vencidas antes mesmo de começarem, graças à sabotagem silenciosa realizada por agentes infiltrados. A Índia antiga demonstrou que espionagem não era apenas um complemento da guerra, mas sua fundação invisível. Cada decisão militar, política ou econômica era baseada em informações cuidadosamente coletadas e analisadas. Esse sistema permitiu que grandes impérios indianos surgissem, se expandissem e se mantivessem por longos períodos, mesmo em um ambiente político extremamente fragmentado. À medida que os impérios indianos cresceram em tamanho e complexidade, a espionagem se tornou ainda mais refinada e institucionalizada. Já não se tratava apenas de enviar agentes isolados, mas de manter redes inteiras de inteligência funcionando continuamente. Essas redes eram projetadas para cruzar informações, confirmar rumores e eliminar falsos relatos antes que chegassem ao rei. A precisão da informação era considerada vital, pois uma decisão errada poderia significar o colapso de uma dinastia inteira. Os governantes indianos compreendiam que a informação precisava ser verificada por múltiplas fontes. Um único espião jamais era considerado suficiente. Relatos eram comparados, confrontados e analisados antes de qualquer ação. Essa metodologia reduzia drasticamente o risco de manipulação e tornava o sistema de inteligência extremamente confiável. Muitos historiadores consideram esse modelo um dos mais avançados do mundo antigo. A espionagem também foi usada como ferramenta de dissuasão. Reinos inimigos sabiam que a Índia mantinha agentes infiltrados em diversos territórios. Isso criava um clima constante de insegurança entre adversários, que nunca tinham certeza se suas decisões estavam sendo observadas. Esse medo silencioso era uma arma poderosa, pois levava muitos governantes a hesitar, atrasar decisões ou cometer erros estratégicos. Além disso, os espiões indianos eram treinados para influenciar o ambiente político dos reinos rivais. Eles espalhavam rumores cuidadosamente calculados, provocavam desconfiança entre líderes aliados e incentivavam disputas internas. Em vez de enfrentar um inimigo unido, os indianos frequentemente lidavam com adversários enfraquecidos por conflitos internos, fruto direto de manipulação psicológica. Durante períodos de instabilidade, a espionagem também foi usada para identificar líderes locais promissores que poderiam ser cooptados. Alguns governantes rivais eram subornados, outros eram convencidos de que se beneficiariam mais cooperando do que resistindo. Esse método permitia expansões territoriais quase sem derramamento de sangue, algo extremamente valorizado na filosofia política indiana. Com o passar dos séculos, essas práticas influenciaram profundamente a forma como o poder era exercido no subcontinente. Mesmo quando impérios caíam e novos surgiam, os métodos de espionagem permaneciam. Eles eram transmitidos entre gerações de governantes, conselheiros e estrategistas. A espionagem se tornou parte da identidade política indiana. Esse legado não se limitou à antiguidade. Muitas dessas técnicas foram absorvidas por impérios posteriores, tanto no Oriente quanto no Ocidente. O uso de disfarces sociais, a coleta de informações por múltiplas fontes, a manipulação psicológica e a conversão de agentes inimigos são práticas que continuam sendo usadas até hoje, com tecnologias diferentes,
mas com o mesmo princípio básico. A Índia mostrou ao mundo que governar não é apenas comandar exércitos ou controlar territórios. Governar é entender pessoas, é antecipar comportamentos, é agir antes que o conflito se torne visível. E nisso, poucos povos foram tão avançados quanto os indianos. Ao final deste episódio, fica claro que a espionagem indiana não era apenas uma ferramenta de guerra, mas uma verdadeira ciência do poder. Uma ciência silenciosa, invisível, mas absolutamente decisiva.